mais um episódio do Pod Mãe no ar. E hoje, com a nossa convidada, Camila Salgado. Ela veio aqui pra contar tudo pra gente da maternidade dela, dos anseios dela, da tristeza, da alegria, dos perrengues, enfim, tudo. Conta aqui pra gente, Camila, como é a sua história na maternidade. Oi, gente. Primeiramente, quero agradecer o convite. É uma honra pra mim falar sobre maternidade, porque eu já falo disso, tipo, full time, né? A gente se encontra com qualquer mulher, qualquer pessoa, mesmo que nem seja mãe, a gente já tá falando de maternidade. É impressionante. Depois que você tem filho, o assunto principal vira o filho. É surreal isso. E é mesmo que você acabe mudando, tentando mudar um pouco o assunto, morre no filho. Volta. Então, tipo, é impressionante. Então, pra mim é muito legal estar aqui e falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vivo isso, né? Então, é uma coisa muito espontânea, muito natural, não tem nada, papel, script, nada. É aqui a vida real né? mesmo. E conta um pouquinho pra gente, você tem um filho, o Bento, é isso? O Bento, tenho um filho. Quanto tempo ele tem? E ele tem 1 ano e 11 meses agora. Ele é um bebê que nasceu no auge da pandemia, em 2020, né? Então, eu costumo falar que, assim, é surreal. Porque a gente trabalha muito fora de casa e tal, mas durante muito tempo a gente ficou full time com ele. Então ele se acostumou com a gente o tempo todo ali, do lado e tal. Porque nasceu, vocês estavam ali, né, presos. Né? Presos. Tava todo mundo assim, aquela coisa assim de mesmo preso dentro de casa, trabalhando dentro de casa, fazendo tudo o que dava pra fazer dentro de casa, só saía pra comprar um negócio no mercado e voltava. Então, assim, ele sempre esteve com a gente. Até, a gente estava conversando até um pouco antes sobre babá. A gente até chamou uma babá. Eu me lembro que eu chamei a Lai pra ser a babá do Bento. E, na verdade, acabou que ela ficou para outras funções. Sim. A gente teve que chamar ela, contratar ela para doméstica, porque eu ficava em casa com ele o tempo todo, então meio que ela ficava olhando pra mim, tipo, e não tinha função aquilo ali, né? Sim, porque você não podia sair. Não podia sair. E aí, você vai cuidar dele, lógico. Entendeu? E é aquela coisa, aquele deslumbramento inicial, até hoje, né? Mas, assim, quando nasce o primeiro filho, a gente fica completamente caída, morta, assim, só nem pisca, nem respira, né? Então, foi mais ou menos isso, assim. Então, o Bento, ele é o meu primeiro bebê, quero ter outros, né? Mas agora Outros, gostei desse plural. Ó, vou falar pra vocês que Conta pra gente. eu gosto muito de ser mãe, assim, juro. Eu tinha certeza que antes mesmo de ser mãe, eu tinha certeza que eu ia me dar super bem sendo mãe, assim, porque eu sempre sonhei ser mãe. E eu me lembro que quando a gente casou, eu e o Eliezer, ele falou assim: vamos ter quantos filhos? Aí eu falei assim, não, a gente vai ter 3 filhos. Porque lá em casa são 3 filhos, né? Aí eu falei assim, não, a gente vai ter 3 filhos. Aí, 3? Não, 2 tá ótimo. Aí eu falei, vamos... Mas, ó, vou logo falar, né? Porque a gente vai casar, então a gente tem que organizar a parada desde antes pra gente já combinar como é que vai ser. A gente vai ter 3. Se a gente tiver 2, ok, mas o plano é ter 3. Eu falei pra ele. Aí ele, não, tudo bem, não sei o quê. Agora que eu tenho o Bento, que eu vejo mesmo a realidade, não é que eu desanimei de ter 3, mas hoje eu já me aceito super com 2, assim, certo. Sabe? Até, tipo... Não, até você quer ter outro, né? Tem gente que para no primeiro porque... Ainda mais na idade que ele tá. É muito cansativo, é muito cansativo. Quero ter outro, porque eu sempre me imaginei com uma casa mais cheia, assim, e realmente dá trabalho, tem gasto, tem não sei o quê, mas assim, é um amor tão incondicional, é uma coisa assim tão gostosa e tal. E agora a gente tá com outro bebezinho que é da minha irmã, né, em casa. Não na minha casa, assim, na família. Uhum. E aí eu fico revivendo tudo aquilo, sabe? Ai, você usou isso. Ai, eu usei isso com o Bento. Ah, não, isso não funcionou com o Bento. Ah, não sei o que, não. Então eu meio que tô revivendo isso também, né? E no final do ano passado, a gente perdeu um bebê. E não foi nada planejado esse bebê que a gente perdeu, né? E o Bento foi? O Bento foi, super planejado, assim, que legal, super sonhado, super planejado. E quando eu engravidei desse segundo bebê, o Bento ia, se ele tivesse dado tudo certo, o Bento, ele ia nascer com uma diferença muito pequena do Bento, né? E realmente não tinha sido naquele momento estudado, planejado, a gente realmente não se protegeu e veio. Uhum. E eu não sabia que eu queria tanto
ser mãe de novo. E quando eu engravidei de novo, que foi uma gravidez de risco, e eu tava toda assim, indecisa se eu ia ser logo mãe, assim, né, de um atrás do outro. Pequeno, ou não sei o quê. Ele era muito pequeno. Aí eu falei, não, eu quero mesmo. Quero muito mesmo. Então agora que a gente mudou, que as coisas estão se normalizando, a gente já tá pensando em tentar de novo. Olha só, então já teremos um novo bebê na parada. Deus quiser. Ai, que gostoso. Ô, Camila, teve alguma coisa assim que... Sabe quando a gente não é mãe, que a gente fala, ai, nossa, se eu for mãe um dia, eu não vou fazer isso com meu filho. Tipo assim, pagar a língua mesmo. Ave Maria, eu acho que a gente paga a língua toda hora, né? Toda hora a gente paga a língua. Esse negócio de pitaco que a gente tava conversando. Quando a gente não é mãe, a gente se mete, mas a gente se mete assim com muita clareza em tudo. A gente acha que a gente sabe, porque a gente vê só... A gente pensa, nossa, tipo assim, a gente só vê a pontinha do iceberg mesmo. A gente não vê o que tá por dentro, né? E aí depois que você vira mãe, que você passa por aquilo... assim, é uma loucura. Você mesmo cala a sua boca quando você vê outra mãe passando por um perrengue. Sim. Você cala na hora. Eu, pelo menos, às vezes né? até ajuda, né? Eu cesso na hora. Não, mas é porque aqui em casa funciona assim. Não, tudo bem. Não, eu entendo. Não sei o que, não sei o que. Eu nem fico mais assim, porque na minha casa com o Bento, não sei o que. Não. Eu já nem fico comparando nada, porque a gente se coloca no lugar, né? Sim. Então, se pra ela funciona assim, ok, Que tá. bom, Quem né? sou eu Tudo pra falar bem. que não, né? Mas você vai hoje em criando dia- sempre estratégias, né? Estratégias pra tudo. Pra comer, pra dormir, pra tentar deitar. Não, e cada criança tem um perfil, cada família funciona de um jeito. Então, eu acho que é legal a maternidade, até que você passa a ter mais empatia mesmo pelo outro. Muito. Na minha casa funciona assim, que ótimo, que bom que funciona. É. E na minha casa funciona assim, e tudo bem também. O problema é quando não funciona de jeito nenhum. E às vezes não funciona, né? Tem coisa que não funciona. Não, mas eu já percebi muito também que às vezes você tá ali conversando, né, sobre maternidade com alguém e tal. Aí a pessoa, porque o meu bebê faz isso. Aí, às vezes, você só quer falar o que o seu bebê faz. Você não quer comparar com o bebê dos outros. Isso. E aí a pessoa já entende que você tá... Tipo assim, fica chateada mas meio que vira uma discussãozinha. Porque você, uma mas competiçãozinha, uma competiçãozinha né? que não existe. Simplesmente ela falou do bebê dela, e eu falei, não, o meu bebê funcionou desse jeito. E ok, entendeu? Pra ela funcionou desse, pra mim funcionou daquele, e tudo bem. Não tem um certo e um errado, né? Exatamente. O que dá certo pra você, às vezes não vai dar certo pra outra mãe. Às tudo bem. vezes você vai numa consulta com um pediatra. Pô, o cara estudou pra caramba, a pessoa estudou pra caramba. Eles têm, tipo assim, tem o direito de falar, olha, tá certo, tá errado. Eles sim podem dar um pitaco, né? Porque a gente vai lá pra receber o pitaco, né? Sim, você quer uma orientação, Só que né? exatamente, você Você quer uma tá indo- orientação e tal. Só que até os pediatras, às vezes, não estão ali no seu dia a dia. Às vezes, eles recomendam o que seria mais apropriado. Mas, às vezes, mesmo o mais apropriado Não serve. não cabe, entendeu? Então, você fica assim, putz, Perdida. né? Por exemplo, a minha pediatra, muito gente boa e tal, ela falou assim, Ká, como é que tá o sono do Bento? Aí eu falei, olha, o sono do Bento tá indo bem, ele continua com a sonequinha do dia, às vezes até 2 sonecas, às vezes, e ainda dorme à noite, mas aquela história, mama de madrugada, Não pode dar de madrugada o TT, porque senão vai estragar o dente. Não, nada disso. Aí, olha só, escuta. Aí ela falou assim, Ká, mas deixa eu te falar, porque tem um período, e realmente ela tá certa, tem um período que a criança absorve melhor o hormônio de crescimento, não sei o que é de 8 até 10 da noite. Então, o ideal seria que ele estivesse na cama durante esse período, de 8 a 10 da noite. E realmente, antigamente, até uns 2 meses atrás, antes da mudança, antes da confusão toda de mudar Que de também a casa, não sei o criança que a criança sente, dá né? uma piração e tudo. Isso, a criança dá uma... Sente, tudo. Ele dormia direitinho, 8h30 ele já tava dormindo. Ele almoçava mais cedo um pouquinho, de 8h30 tava dormindo, e eu conseguia fazer um monte de coisa à noite, era maravilhoso esse horário, pra mim tava tudo certo. Só que, de uns tempos pra cá, esse horário de 8h30 não tô mais conseguindo chegar. Nem 8, nem 8h30, não tô mais conseguindo, porque ele quer jantar um pouco mais tarde, e a gente acaba jantando junto com ele, a gente não consegue jantar 6h30, entendeu? E a gente acaba jantando um pouquinho mais tarde, e esse jantar, atrasar a janta, sempre atrasa o sono, porque ele fica naquele pico depois da janta, né, de querer brincar um pouquinho, de energia. E aí, agora também, às vezes que eu ponho ele pra dormir, aí demora mais pra ele dormir. Não é mais aquela coisa de entrou no peito,
Mas o fato é que ele vai crescer e vai mudando. Vai mudando. E agora com a escola ainda, a gente vai colocar ele à tarde. E eu já fico sofrendo com antecipação. Eu falo, meu Deus do céu, que loucura que vai ser. Eu vou sair da escola, vou pegar um trânsito pra chegar em casa, eu vou ter que dar a janta e eu vou ter que botar na cama urgente. Sabe assim? Aí você não, fica mas sabe o assim, que vai acontecer? Eu acho que ele vai dormir no carro. Eu ia falar isso, ele vai dormir no carro. Ele vai dormir no carro. Aí E vai essa dormir à noite. soneca do Vai carro estragar vai o recuperar suficiente. ele. Isso, vai ser E suficiente. eu vou Pra ele dormir me meia-noite. ferrar. Acontece isso comigo até hoje. Ela tem 4 anos. Ela sai da escola, dorme. Porque a criança chega da escola cansada, o soninho do carro é uma delícia, só que eles, qualquer carguinha na bateria, eles animam. Não, aí né? vai até às 11, Já meia-noite. recarrega 100%. Vixe, Maria. Não, e recarrega como? A soneca do carro é boa, mas é ruim, longe, né? É boa porque a criança fica dormindo A ali no escola momento vai- que tá no carro. Sim. Mas Mas a é escola ruim é porque longe. depois que ele acorda, minha amiga. Mas a Aí escola já é longe. A escola é longe Haja da sua pique. casa? Não, é 15 minutinhos, é rápido, super rápido. Você já escolheu tudo? Já. A gente mora na Moca, né? E a gente matriculou ele na Agostiniano Mendel, que fica entre Sei. Moca e Tatuapé ali. Sei, Bem aham. na... É bem- próximo. mas ali você pega um trânsito, eu moro ali. É, um pouquinho de trânsito. Você deve pegar aí uns 20 minutinhos, 25, mais ou Na menos. ida, nem tanto. É, que a na gente volta mais, coisou, dá uns 13, 15 minutos. Na volta, sim. Na volta das Horário 5 e de rush. pouco. 5 e meia que sai só. É horário de 6 horas, São Paulo, tudo para, né? Nossa. E aí eu falo pro Eliezer, meu Deus do céu, vamos programar, porque agora a gente vai fazer esse caminho todos os dias. Vamos conversar sobre Então escola vai depois ser- na Moca? Minhas filhas estudam na Moca. E aí, eu, tipo assim, eu meio que super quero colocar ele na escola, eu tenho intenção de fazer isso, tudo. Já matriculamos, já fomos na primeira reunião, inclusive ontem a gente foi na primeira reunião com a pedagoga, com não sei o quê, e já vimos tudo. Só que é aquela coisa, você quer fazer tudo certinho, tudo, mas às vezes tem coisas que saem da sua... Ai, totalmente. da sua programação. E você tem que estar com a cabeça centrada, que sempre vai ser assim. Porque você se programa muito pra uma coisa e sempre, às vezes, aquela coisa não é totalmente redondinho como você acha que vai ser. E né? faz parte da vida, né? Claro. Acho que é isso. E Faz quanto parte da mais vida. cresce, piora. Porque agora eu cheguei e mandei mensagem ontem pra minha mãe. Ela tava com a Maria. Ah, o que vocês estão comendo? A minha mãe ficou com ela essa semana 3 dias. Um dia eu liguei, mãe, o que a Maria Alice comeu? Um saco de Pringles. Eu falei, mãe, um saco de Pringles. Tá. Aí chegou, eu falei, não dá isso pra ela à noite, ela vai passar mal. Segundo dia, marshmallow. Nossa, então, que não deu Pringles. Não deu Pringles. Tipo... Terceiro dia, daqui a pouco manda minha mãe com a foto com ela comendo um monte de batatinha frita do McDonald's. Enfim, tipo, Não, Você a quer um avó vem negócio- pra estragar, não tem jeito. você quer um negócio... Se o redondo não rola, não vai. Aí eu já nem me estresso mais. Você Passou teve mal? uma paz, porque, né, você resolveu suas coisas e tal. Ela ficou lá na avó, mas falei, por outro lado. Você tá bem, não tá dando dor de barriga? Ah, então tá bom, passou. Próximo. Não, Exato, e é engraçado que as coisas elas só acontecem com a mãe e com o pai perto. Assim, tipo, as coisas. Eles não passam mal na casa da avó, na casa da tia, nanã, eles passam mal dentro de casa. É a barriga. O Bento agora, com essa idade dele, ele chegou pra mim do nada, lá na casa da minha mãe. Me deu até vergonha, porque parecia que eu não tava dando comida pra ele. Ele falou assim, minha barriguinha está roncando. Aí eu olhei assim, aí minha mãe olhou assim, vai dar comida pra esse menino! Não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, mas eu passo, sem brincadeira nenhuma, ele tá numa fase de seletividade alimentar. Então, eu passo, sem brincadeira, eu ponho a comidinha aqui, eu tenho maior paciência. E eu sou ariana, não tenho paciência com ninguém, só com ele. Somos. Só com Ah, é verdade, ele. você também, né, E Gabi? aí, tipo assim, não é que eu não tenho paciência com ninguém, mas assim, a minha paciência é 1, 2, 3, sabe? Tipo, pronto, acabou. Então, com ele não. Com ele é, ai, meu filho, nananã, aquela Ai, coisa, conta aquele uma amor e história pra tal. comer. Ai, Vamos que bom. comer, Toca uma nananã. Ah, eu não musiquinha. tinha muito, não. Faço isso. Eu canto musiquinhas. Sabe, das tripas coração pra agradar. Só que ele tá numa fase realmente, porque ele sempre foi de começo, eu sempre me gabava pros outros. Ai, meu filho, come tudo. Nossa, ai, meu filho não come nada, e o seu? Ai, meu filho, graças a Deus, pelo menos isso. Ele acorda de madrugada, eu não durmo nada, eu não sei o que, não sei o que. Mas comida, tô bem, A tô gente não pode nem falar as passando. coisas boas, porque dá ruim Cara, depois. dá ruim depois. Aí o que aconteceu? Ele tá com 1 ano e 11, né? A partir do 1 ano e 6, ele começou a ter essa Parar de seletividade. Ele Igual a ele minha. até comia.
antes, né? Agora tá o caos. Mas assim, antes ele comia, por exemplo, era ciclos. Uma semana ele queria só uva. A outra semana ele só brócolis. A outra semana era brócolis e carninha. A outra semana, ovo cozido. Então não era uma coisa assim, eu tinha que adivinhar, assim, sabe? Tipo, oferecer um buffet na mesa. E ele ia lá e escolhia. E quando ele escolhia, muitas vezes aquilo... essa semana é a semana daquilo. Só que agora, gente, simplesmente não quer, não tem quem faça. Ele, até o milho cozido, o negócio, ele pega e tal. Mas assim, tá tão difícil. O meia hora de comer que eu já ficava em causa, assim, desesperada, porque eu como super rápido, né? Que nem meu pai. E ele não, ele, tipo, come super devagar, ele vai pegando um grãozinho. Mas o comer devagar é bom, um negocinho. Não, é super bom, mas o problema é que a gente não tá acostumado, né? O problema é eu lidar com E a isso. gente tem que ter um tempo, uma paciência, uma dedicação. Super. E aí, o que acontece? Mantra, né? Nossa. Muito. E aí, o que acontece agora? Ele, além de comer, a comida fica super gelada, fica Nossa. tudo coisa, e ele não come. E fica, Aí fica aquela ruim, né? comida. Aí, o que acontece? A mãe depois vai lá e engorda, come tudo, ou então tipo, belisca ali, nananã. Geralmente eu e o Eliezer, depois de Bento, o Eliezer, tipo, mega que ganhou uns pezinhos, agora que tá conseguindo recuperar. E eu sou 8 ou 80. Tem fases que eu engordo, por causa dessa história de comer o restinho, não sei o que, nananã. E tem horas que eu meio que dou uma surtada, principalmente quando ele adoece, que eu fico, assim, super preocupada e ele dorme agarrado no meu pescoço e eu não durmo, aí acabo perdendo, emagrecendo por estresse, assim. Mas é surreal como são esses altos Como e baixos. muda, né? Como muda todas as nossas prioridades, assim, em relação, né? Ô, Ká, o que foi, assim, mais difícil? Eu ia fazer a assim, mesma pergunta, Gabi. Sintonia. Que foi, assim, mais difícil, que você acha, né? Na sua maternidade até hoje, assim, sei lá, desde a gestação ou quando nasceu, um perrengue, assim, o que você achou que talvez você tiraria de letra? Teve várias e, coisas que eu achei difíceis, assim, na maternidade, porque quando a gente tem aquele sonho maravilhoso de ser mãe, ai, meu filhinho, vou brincar com ele. Porque ninguém fala muito vou das não sei dificuldades, né? Porque a nós mesmo, menina, quando a gente brinca com a nossa boneca, a gente só vê a coisa boa, né? Ai, vou dar de comida, É que a boneca não vou chama dar na mamadeira, abre a boca. vou trocar a fraldinha, vou fazer dormir. E assim, a realidade é um surto, assim. Porque não tem nada a ver com aquela brincadeira de criança que a gente sonha, que a gente idealiza. É outra preocupação. Vai ficar doente, a gente vai passar perrengue, não sei o quê. Mas eu acho que a pior de todas as coisas, assim, que eu já passei na minha maternidade, eu acho que são duas coisas, assim. Uma a longo prazo e a outra picos. A longo prazo, que eu acho que assim, fazendo um batidão de tudo mesmo, eu acho que é a privação de sono, assim. Nossa, que é foda. até hoje eu ainda tenho, por exemplo, eu acordo de madrugada ainda com ele, até hoje. Ele não acorda, ele só quer mamar. E eu não consigo dormir mamando. Ele mama no peito ainda? Mama no peito e na mamadeira. E mesmo na mamadeira, ele não é aquela criança que pega a mamadeira e toma a mamadeira sozinha. Não. Ele quer ir no colinho e eu dar a mamadeirinha. E assim, aquela mamadeira não é uma mamadeira fria, tipo, vou deixar a mamadeira pronta. Não, é a mamadeira quentinha. Então tem todo um negócio. Eu já faço, eu falei pro Elias, eu vou patentear eu falo, vamos fazer o kit do Bento, que é pra levar pro quarto. É um kit, eu falo kit Bento, que é a água quente no recipiente pra durar 7 horas, sei lá. A formulazinha no potinho, a mamadeira limpa. Sabe assim, o Elias, não, de madrugada eu pego. Não. De madrugada você pega, eu vou ficar lá com ele esperando você pegar, Chorando. morta de sono. Não, deixa Até tudo chegar. pronto. Até chegar eu fico irritada, porque demora às vezes, ele não acha o negócio, ele vai me buscar, vai me perguntar. Aí, sabe assim? Não, aí você não quer responder. Aí eu falo, não, eu já tô irritada. Você eu já falo, tá não, com sono. já deixa o kit dele. Não, já Tá deixa o sempre no kit mesmo Bento lugar. ali, o kit Bento. Já vou pro quarto dormir com ele com o kit pronto, pra mim não me Melhor estressar. coisa. Só que aí eu acho que a privação de você acordar, Nossa, isso é foda. e assim, acordar muito, no início, muitas vezes, depois até diminui, mas assim, você nunca mais dormiu uma noite assim, inteira. Sossegada. Assim, dormi 8 horas, caraca, nunca mais eu tive isso. Não, mas vai ter. Entendeu? Então isso eu sinto muita falta, assim, e às vezes eu acordo muito quebrada, assim, muito, assim,
com sono, cansada. Não, e a criança acorda no outro dia cedão, querendo o quê? Brincar. Atenção. Aí você fala, deita só mais um Só pouquinho. Deita aqui com a mamãe, ó, vamos assistir o Mundo, Bita. Não, e a segunda coisa que eu acho muito punk, assim, na maternidade, que é em pequenos... graças a Deus, em pequenas medidas, é quando eles adoecem, né? Que... aquele estresse que a gente sente, com medo de acontecer alguma coisa mais séria, de você não saber direito como lidar com mãe aquilo. de primeira viagem, né? A gente não sabe muita coisa. Eu dava um Google em várias coisas que eu via. Não, e o pior, quando Direto. você vai na E aí é internet, aparece, assim, só catástrofe. Aí você pior fica assim, foto. meu Deus do céu! Nossa. E assim, e o pior que eu acho que depois da pandemia, você acaba, por exemplo, o Instagram, ele vai te mostrando o que você vai lendo mais, né? Porque quanto mais tempo você passa lendo aquela fotinho lá, aquela legenda, ele entende que você tem... E aí, quando aparece uma Que você parada tem de interesse. doença, você tem filho, mãe, a gente já fica meio, não, vou ler, né? Porque vai que acontece alguma coisa. E o que acontece? É que agora o Instagram me manda todas as pandemias do mundo, todas as não As sei o quê. doenças. E eu fico, meu Deus, me manda mais isso que eu não quero mais ver. Aí agora eu já raciocinei como é que funciona, eu já passo. Eu não quero mais ler. Eu já passo. Porque senão a gente pira. Começa a ler, tipo, Paraná da só viagem, as deixa lá, assim, ó, nem olha. Só as tragédias começam a aparecer. E você não sai mais de casa com começa medo só da ver criança coisa pegar um bonita negócio, não sei o quê. Não, aí eu. Você tava falando do kit, eu fazia. E aí eu fui numa feira agora há pouco tempo de bebê e tal, e lançaram uma máquina que faz o TT do nenê. Mentira. Juro pra você, é tudo no aplicativo. Cala a boca. Você faz o celular? Não, sei. tá a máquina. Tá bom, aquela. Tá a máquina. Aí Você você tá no já seu deixa quarto, o você leite e a água lá dentro. Como que ela chega? Aí você coloca no aplicativo a temperatura, a quantidade. Eu e a preciso hora. disso. Aí ele já E a deixa feito. máquina- Tipo Aí ela máquina de faz. café. Não, gente. Exato, só quer te fazer leite de neném. É de fórmula, leite fórmula. que se Leite diz, né? fórmula. Gente, eu preciso disso! Isso é muito prático! Aí ele Juro. faz na hora. Ele tipo, faz sei lá, na 3 hora. da manhã. 3 da manhã, você só Aí, coloca lá a temperatura. tipo Eu assim. quero, tipo, sei lá, eu não sei quantos graus deve ser. Nunca não pode testei. ser muito quente, Sei lá, né? 7, 10, 12 graus, 15 graus, sei Aí lá. você Eu. coloca tudo 3 horas, ela baixa a mamadeira com a fórmula. Você já com a deixa a água. mamadeira, ela já sim. baixa, Tipo, deu olhei na coisa, babá, fecha. vi que acordou. Você já deixa feito. Aí eu descobri isso quando a Maria Alice tinha 2 anos e meio, 3. Milhões, né? Deve ser Aí milhões. o Beto falou assim pra mim, não, é R$900. Aí a Maria Alice pegou, o Beto falou assim pra mim, mas agora a Maria Alice não precisa mais. Olha a idade Tô dela. achando bom. Eu falei, tá vendo? Se a gente tivesse feito, a gente tinha usado 1 ano e meio já. Tinha usado? E Seria... eu não precisava Sim. ficar levantando pra pegar uma madeira. Não, vou te falar. Gente, um ótimo investimento, sério. Não, e É. assim, esse negócio Assim, assim, passa por e isso. o Eliezer fica mangando de mim. Ele disse, quando ele ouvir, ele vai ver. Ele fica mangando de mim. Entendi. Lá vem ela com esse negócio desse kit dela, porque ele tem preguiça de levar pro quarto e fazer, né? Aí, como eu já tô acostumada, já sei Mas como é ele que mama funciona uma o vez à bonde, noite. ele que levanta pra fazer à noite. Então você tá facilitando a vida dele. Eita, nós. Então ele tem E que ele agradecer. tem que agradecer, porque o que Oxi. acontece? Eu dou o peito e tal, e ele que é o responsável, que eu falo assim, amor, Da mamadeira. mamadeira. Porque eu tô com ele no peito, eu tô tentando tirar o peito, mas é tão difícil, né? E essa parte de desmame, pra mim vai ser, eu vou logo falando, assim, também vai ser uma coisa super difícil, porque eu nem sei por onde começar. Todo mundo fala, primeiro tiro do dia, depois tiro da noite. Mas é tão difícil, até do dia, meu Deus do céu, já tô sofrendo. Eu não sei nem... A minha experiência foi a Eva começou na mamadeira e já largou. Ela mesma Quatro largou. meses. Mas eu acho que é isso que eu ia falar de novo. Ela mesma não depende quis. muito da criança. Exatamente. Tem criança que ela larga empurrava. espontaneamente. Ela empurrava. Sabe que eu já tentei falar assim, É só da pra ver o criança. que faz, É só da pra ver criança. qual é a reação dele, né? Eu já tentei falar assim, filho, a mamãe hoje tá doente, o peito dela tá meio... Peito! Peitinho! Peito! Ele quer. E ele fala Às assim... vezes é mais o aconchego do que o E leite, ele né? é Do que o muito leite. fascinado por esse peito dele. Meu Deus do céu. Eu falo assim, Eliezer, eu não sei como é que a gente Sabe o que uma amiga minha fez? Uma prima. É difícil mesmo. O menino tava com 3 anos e meio. Ela falou, Ela eu dava não peito? aguento mais. E era a noite inteira. Gente, é muito... É porque a gente é muito fica meio sem cansativo, liberdade, sabe? é muito a noite cansativo. inteira. Ele tava no O meio peito é dos muito lugares, cansativo. ele queria Muito. tirar. Pra mãe. Aí, deitada, ela tem falou assim, isso. eu deito, eu sou obrigada a dormir só com ele, porque eu não aguento mais ficar levantando pra dar peito. Aí, sabe como que ela tirou? Era muito difícil. Ela ficou doente, pegou Covid, e
O marido dela pegou a Novalgina e passou uma gotinha em volta, assim. Nossa, você E gostou tirou. ruim. A Novalgina normal, não aquela de saborzinho. Aham. Aí tirou e falou assim, a mamãe tá dodói, a mamãe tá dodói. Não pode. Aí ele pegou e falou assim, eu quero. Aí ele foi lá e mamar. A hora que ele mamou e sentiu o gosto da dipirona, nunca mais ele quis o peito. Olha, eu escuto Passar tantas coisas, pessoas né? falando. Nossa, é surreal isso. A maioria dos casos que fazem esse desmame, eu escuto muito, gente, muito. Tanto que eu já fiz até perguntas no Instagram pra galera me ajudar e tal. E a maioria das mães fizeram dessa forma. Ai, Passou tá ruim, alguma tá coisa. ruim. Andiroba, copaíba, remédio. Um monte de coisa ruim pra criança largar e tal. Mas eu não sei porquê, eu acho que o meu filho... Ele vai querer um negócio ruim mesmo. Ele vai falar, "Você tá vai tentando tentar me aquela enganar." vez, mas ele vai tentar outras, entendeu? Porque é tão automático Mas pra eu ele. acho que ele vai desistir. Tenta. Eu vou tentar. Porque assim, o que acontece? Eu quero tentar, como a pediatra falou assim, olha, se eu fosse você, eu não fazia tudo de uma vez. Fazia só... Sim. Primeiro eu a acho. parte do dia, tirava ele de dia. De dia ele já sabe que ele não pode. E à noite, que é mais difícil, porque a gente tá tudo no automático, né? À noite a gente tá desesperado de sono e vai ser mais punk à noite, realmente, tirar. Porque ele só dorme no peito, né? Então, só assim, quando eu não tô dentro de casa, o meu marido já aconteceu dele dormir com o meu marido. Mas assim, depois de ver... É verdade, né? Porque quando ele estiver sozinho com ele... Aí, por exemplo, já aconteceu de eu viajar e ele, lógico, né? Eles foram os dois na viagem de trabalho. Ele era muito pequenininho e eu tinha que fazer. E aí eu levei os dois. Aí eles ficaram no hotel enquanto eu ia pro trabalho. E ele já dormiu com o Eliezer. E outras vezes em casa também. Mas assim, é raro, entendeu? E assim, é um momento que assim, ele tá estafado, não aguenta mais. Não, é aí aquele ele que vai aperta assim... o botão. Pff. Agora, recentemente, esse mês passado, que aconteceu uma coisa inédita, que eu amei que aconteceu, que a gente passou 10... Foi a primeira vez que a gente se afastou do Eli 10 dias. A gente nunca ficou tão longe assim. Nem eu dele como casal e nem nós como família. Então, nós ficamos 10 dias, que eu fui na minha mãe, né? Eu fiz um Sua mãe de onde trabalho... É de Belém. Ah, Aí, na ocasião, ele ia trabalhar pra outra cidade, então realmente não bateu. E aí eu falei, não, amor, vamos fazer assim. E aí foi. E nesse intervalo, que a gente ficou muito tempo longe dele, quando a gente voltou, você não tá entendendo, a primeira noite, ele dormiu agarrado com o pai. Ai, eles sentem saudade. Ele dormiu no peito do pai. É. Aí eu fiquei louca. Eu falei, gente, minha salvação. vou ficar mais tempo longe, isso. amor. Eu falei, olha, uma luz no fim do túnel. Sabe assim? Eu fiquei Sim. muito feliz. Porque às vezes você vai achar que ele só vai dormir com você. E foi bom também pra ele ver isso, o pai, sentir mais confiança. Porque ele fala assim, não, só dorme com você. Não, só quer você. Não. Esse só quer aquela Entendeu? coisa assim, eu tô com... Também tem essa, viu? Igual O Mete meu pra marido... mãe, né? É, Tudo da agora, mãe. Maria Alice, tudo é mãe. Tudo é mãe, tudo é mãe. Ah, minha mamãe vai dormir comigo. Eu falei, eu não... Por que acontece? Eu vou até a cama dela e acabo dormindo junto. Aí eu durmo toda quebrada, depois eu volto na madrugada pra minha cama. Aí, por exemplo, ontem eu falei, eu não vou pra lá. Porque eu ia dormir só 4 horas essa noite. Se eu picar ainda, ferrou. Aí, fui pra lá. Aí o Beto, não, ela só quer você, ela só quer você. Aí, chegou lá, ela falou, eu quero minha mamãe, quero minha mamãe. O que ele fez? Colocou ela na nossa cama. Falei, não, Nina, Gente, cria uma Vai, estratégia, você vai conseguir. Mas enfim. gente, não esse rolou. negócio de cama compartilhada é uma coisa que eu tentei evitar no início, assim, eu super tentei, juro pra vocês. Ele tinha o bercinho mais legal de todos. Ele tinha um bercinho que depois ia virar uma caminha, ia virar uma cabaninha, ia virar um não sei o quê. Transforma, Sabe assim? né? Praticamente. A gente faz aquele Eu fiz quarto isso também. pensando, assim, nos mínimos detalhes, né? Assim, a gente faz com todo aquele amor e tal. Cara, ele usa o quarto dele de brinquedoteca. É pra isso, sabe? É brinquedoteca o quarto. É pra eu guardar os brinquedos, porque ele nunca dormiu no quarto dele. Assim, dormiu no início, muito pouco. Até, assim, a gente levava, era aquele bercinho que ele carregava pra todo lugar da casa, então a gente levava pro nosso quarto. Então, até na época que ele dormia mesmo no berço, ele dormia no nosso quarto. E aí, depois de um tempo, como a gente viaja muito com ele, e nas viagens ele dormia na cama no hotel com a gente, dormia no bercinho, e isso que ferrou. Porque aí a gente levou ele pra cama várias vezes nas viagens, e aí quando ele foi chegava em casa, acostumando. ele não queria ir pro bercinho, ele queria ir com a gente na cama. E aí a gente
cansado, aquela história, dar peito não sei quantas vezes por noite, não sei o que, a gente deixou. É mais cômodo. E aí, deixamos até hoje, a gente não consegue tirar. E agora a gente já virou uma coisa assim, até pra gente. Eu e Eliezer, a gente se olha assim, ai, mas passa tão rápido. Putz, ai, eu gosto dele aqui, ai, a gente dorme com ele. Ele não bate muito? Não, a única problema de dormir junto, eu vou te confessar, é que ele ainda não desmamou. Então, ele ainda me procura muito porque eu tô ali. Eu acho que se eu não tivesse ali na cama e ele não tivesse com aquele cheirinho de peito, ele ia dormir a noite inteira, porque eu já sinto que ele já é capaz de dormir uma noite inteira. Porque ele já dorme quase uma noite inteira. Ele só procura por mim à noite uma vez. E depois dorme depois o resto. Tá ali, eu acho, muito perto, sabe? Entendeu? Uma estratégia que funcionou bastante com a Maria, que acabou ela não querendo mais até ficar com a gente na cama, eu peguei efetivamente o berço. Aquele que desmonta e tudo. Meu quarto virou uma bagunça, mas eu coloquei ele do lado. E aí, ela sabia que a gente tava ali do lado, se ela chorava, eu pegava e devolvia pro berço. Isso é Pegava legal. e devolvia pro berço. Ficou bagunçado, tudo. Mas aí, o que aconteceu? Mesmo quando a gente ia pros hotéis, porque a gente viajava... Não era nem um bercinho. A gente pediu uma cama de solteiro mesmo. Porque aí, o que ela sabia? Ela percebia que ela tinha o espaço dela do lado da gente. E aí, ela começou a acostumar de uma maneira isso, que quando ela era obrigada a vir com a gente na cama, ela se incomodava. Porque aí, ela já não tinha mais o espaço, né? Porque ele vai crescendo. Gosta do espaço. Agora, ontem foi assim, quase obrigação trazer ela pra nossa cama. Ontem, isoladamente, porque ela não gosta. Ela gosta de ter espaço. Olha, legal essa dica aí. Então, é como funcionou com a Maria. Porque a gente também tinha cama compartilhada. Mas quando a gente pôs o berço, funcionou. É muito legal essa dica, porque se eu tivesse feito talvez isso, teria funcionado dessa forma. E pra gente, se tivesse funcionado dele dormir do lado e não na cama, já tava muito bom também. A Eva também ficou no bercinho do lado. Porque às vezes o que acontece essa falta, por exemplo, a gente, no nosso caso, a nossa solução, no início, o que acontece? A nossa cama era uma cama queen e o nosso quarto era um mais estreito, na antiga casa. Então, eu não tinha como colocar um negocinho do lado. Eu colocava na ponta da cama, na parte de baixo longe, da né? cama. Você já vai ter que... Eu sempre tinha que levantar da mesma forma. Eu tinha que levantar da mesma forma pra ver o berço e tal. Mas não era nem isso o problema, assim. Eu não me incomodava de levantar até ali a ponta, não. O problema é que depois, na hora de... Ele não dorme, ele nunca foi de dormir no berço, pegar no sono no berço. Ele pegava no sono no colo. Então, eu ficava me sacudindo com ele de madrugada. Aí ele mamava, aí eu tinha que botar pra rotar. Aí tinha todo aquele horário. Agora eu tenho 2 horinhas, 1 horinha, às vezes menos. Aí depois começava tudo de novo. Aí agora eu tenho não sei o quê. Sabe assim? Aí aquele negócio de contar quanto tempo você mama. Nossa, minha irmã tá passando por isso, eu consigo visualizar, assim, meu início. Tipo, ela tá bem sem dormir. Quanto entendeu? tempo tem? É sobrinho ou sobrinha? É meu sobrinho, é o Joaquim. Ele fez agora 3 meses. É bem isso. Nossa, ela tá Então ele tá naquela época ainda que conta quanto mamou, o tempo de mamada, pra ver se tá comendo direitinho. Aquela preocupação inicial toda de alimentar, de ganhar peso, nananã. E eu me lembro claramente a minha história com o Bento no início, que a mesma coisa, eu ficava contando, eu botava Spotify, eu tinha uma playlist da noite. A playlist da noite, da madrugada. Som do útero. A playlist da madrugada. E era aquelas músicas maravilhosas e tal. Até hoje ainda tenho, mas assim, hoje agora ou aqueles som brancos, né? Não sei o quê. Só isso aí, nossa, eu ouvi muito. Aí, o que acontecia? Eu ficava, e graças a Deus, nessa fase, Eliezer me ajudou muito, muito. Mas mesmo assim, mesmo tendo todo esse suporte dele, não tem jeito. Eles querem a gente no início, né? Muito a gente. Eu revezava com o Beto, porque a Maria Alice não pegou o peito. Então, eu tinha... Era uma mamada minha, uma mamada dele. Aí é mais tranquilo, assim, eu não sei. Mas é bem mais quando não tá... mamando mais no peito. Pode ser que você sinta essa diferença quando ele desmamar mesmo. Mas ele já tá grandão até, né? Gente, eu que achava que ele ia desmamar com a mamadeira e tudo. Já tava meio psicologicamente, se eu der e desmamar, ok. Eu não tava tão preocupada assim, sabe?
Cara, não desmamou. Quanto tempo Não você deu a desmamou. mamadeira? Eu dei assim, com uns 7 meses. Ai, é bastante. Que é o tempo, ok, né? De dar uma mamadeira. Dei com uns 7 meses a mamadeira. E mesmo assim, ele não desmamou. Só que eu dava só uma mamadeirinha na noite. Pra tentar dormir um pouco. Pra esse intervalo dele de mamadas serem maior. Nada aconteceu. Esse negócio de, dá uma mamadeira, que aí ele não vai mamar de noite. Minha mãe falava isso insistentemente. Minha mãe e minha sogra. Dá uma mamadeira 11 da noite, tu vai ver, ele só vai acordar 6 da manhã. Aí você Isso fala, não pessoal, rolou. né? Pessoal, E não essa rola forma até não rolou hoje. na minha casa, não. Entendeu? Então, tipo, eu acho que funcionou pra elas, né, com a gente. Mas pra gente, pra mim não funcionou. A Eva dorme a noite inteira desde o 4º mês. Gente, Ela dormia no berço no lado até os 6. No 6 eu coloquei no quarto. E até então. A gente só vive com a babá eletrônica. Isso é Ela ótimo. dorme, tipo, 9 da noite e acorda 7 da manhã. Nossa, 7, isso meia, é às ótimo. vezes 8. Mas tipo, isso no é hotel, ótimo. sempre Isso é um peço sonho. Sempre vou no hotel, peço berço. Mas isso daí é também... Mas não é tipo uma fórmula, sei lá, ela dela, é assim. é dela. Tem entendeu? coisas que são mais fáceis pra uns e mais Não tem uma coisa difíceis que eu pra fiz outros. diferente outro. das minhas amigas, assim, que estavam grávidas no mesmo momento. A gente fez a mesma coisa. Mesma coisa. Mãe de primeira Pra umas viagem, você funcionou, né? E pra outras não. E É assim, por dela. exemplo, esse negócio do berço também. Quando o berço ele cresceu e o bercinho... Isso também foi um marco pra gente. Quando o bercinho, daquele bercinho pequenininho, teve que aumentar pro bercinho maior, que não podia mais sair do quarto pra ir pro nosso quarto, aí é que desandou mesmo o bonde. Foi mais ou menos com uns 4 pra 5 meses. É porque o berço fica grande, eu acho que eles se sentem meio... Não, né? ele estranhou completamente dormir no quarto dele. Assim, estranhou valendo, sabe? Mas mesmo assim, a gente ainda era aqueles pais guerreiros de ficar, tentamos. Mas aí quando foi 10 dias assim, tentando, a gente, Não, e aí vocês bom. também não ficam em Então, paz, acontece né? que Vocês chega uma ficam- hora que a gente cansa também, né? A gente cansa. A gente trabalha, Pra nossa a gente tem um paz, monte a de- gente fala, exato. dorme aqui comigo mesmo. Exato. E eu acho que isso que é bacana a gente falar, né? Tem algumas coisas que a gente faz socialmente, vamos chamar assim, tá? Erradas, mas que tá tudo bem, né? Porque a gente cansa. Somos humanos, não somos robôs, somos, né? A gente trabalha, a gente é mãe, a gente cansa. Sempre vai ter alguém que vai vir falar E alguma tudo coisa. bem E, dormir Não, comigo na e cama, o sabe mais assim? Porque eu tô importante cansada e eu preciso de 2 horas bem dormidas. E nessa história de cama compartilhada, o que eu acho que é mais importante, assim, que eu acho que é primordial, é o casal estar os dois de acordo. Sim, sem dúvida. Porque, por exemplo, eu me senti segura pra deixar, pra ficar mais à vontade disso tudo acontecer, porque o Eliezer, sempre quando eu falava assim, não, vamos levar ele pro quarto dele, ele, não, ele vai crescer rápido, deixa ele aqui, a gente dorme mais. Então ele me induzia a deixar. Então eu acabava que mesmo que às vezes eu até ficava, não, a gente vai perder a nossa privacidade, não sei o quê. Não. Muitas coisas me botavam assim pra pensar realmente se era esse o caminho. E a gente sempre fica meio em dúvida, né, às vezes. Mesmo a gente tendo aquela certezinha, a gente fica assim, ai, não, mas será, não sei o quê. E muita gente de perto falando, não deixa, porque depois tu não vai mais conseguir tirar. Mas E depois aí- a criança cresce, não vai dormir até os 15 anos eu com falei, você. Eu dormi até os exatamente. 6. Mas não dormir até os 15. Eu tenho uma amiga. Não, mas tô chega um brincando. momento de Não, chega, Não, ele chega. Quando vai Chega ser o momento É. dele. Chega o momento Mas dele. eu duvido que vá dormir Não, até os 15 e outra coisa Não. assim, e aí o que acontecia? Toda vez que a minha consciência negativa falava, não deixa, aí vinha o Eliezer e falava, não, amor, vamos deixar, né? Poxa, ai que lindo, olha isso, ai, a gente vai ficar com saudade depois, não sei o quê. Aí o que acontecia? Lá ele ficava. Tá bom. Mas comigo foi aí- um pouco o Foi uma inverso, decisão Camila. conjunta. Foi, mas eu Conjunta. concordo. Isso é Mas muito já importante. teve momentos em que ele tava cansado de outros eventos, porque ele trabalha também de madrugada e tal. E ele tava cansado de evento, de show, de não sei o quê, e ele tinha que acordar pra fazer a mamadeira. Eu falei assim, tá vendo? Mas aí esse tá vendo, não rolou tipo assim, tá vendo? É tua culpa. Não, é um tá vendo tipo assim, e agora? O que a gente faz, né? E a gente continua, tenta, não sei o quê. Aí a gente sempre, aí ao invés dele falar assim, não, agora a gente vai tentar colocar ele pra dormir no quarto dele. Não, ele sempre falava assim, ai, mas daqui a pouco ele também, isso aqui é tão passageiro, né? Daqui a pouco ele já vai pro quarto dele, não sei o quê, até hoje. Tá lá. Tá lá. A hora que você vê já tem 8 Mas anos. é bom pra vocês e tem que ser bom pra É. família. Ô, sabe? Camila, em casa era o inverso. Assim, o Beto fazia muito isso. De tipo, ai, deixa ela aqui, eu gosto de dormir abraçado com ela. Só que ela batia. Ela é Tipo, espaçosa. Ela levanta, não sei se acontece com as de vocês. Do nada ela senta. E faz assim, ó. Puf.
Se não aconteceu ainda, vai começar. E elas levantam e caem. Aí vira o pé na sua cabeça, aí eu viro o pé nas minhas costas. Aí eu falei, não, eu não aguento. Eu não aguento. Eu falei, Beto, pelo amor de Deus, tira essa criança daqui desse Não, é difícil, é difícil. Pelo jeito que eu vejo a Eva no berço, se ela dormisse no meio da gente, não ia dar. Não, Porque começa de um é lado, difícil. depois vai pro meio, depois vai pro outro. Ela mesma... É difícil. Então, aí às vezes a criança nem quer. É o caso da minha maior. A minha maior se mexe muito, ela não quer. Nunca Então, gostou. no nosso caso, a gente teve que nós nos adaptarmos. A cama Queen, que já era uma cama ok pra gente, a gente teve que mudar pra uma King. Ah, sim. Uhum. Porque aí ficava super espaço pra todo mundo se mexer bem. E foi isso que resolveu, assim. Tipo, aí depois... Porque até então, no outro apartamento, com uma cama menor, a gente dormia os 3 e tal, mas quem saía prejudicada sempre era eu. Porque eu ficava toda retraída porque ele já tava dormindo naquela posição. Eu não ia mais mexer, eu não ia... Você nem se mete, né? Você endurece. Vai que Aí eu acorda. dormia assim. Vai que acorda. Vai que acorda. Isso quando ele não queria dormir com a boca no meu peito. Então, tipo, eu dormia assim, eu Nossa, tinha que do colocar um jeito que dá. travesseiro aqui na costa, um daqui, Como a gente sofre, Jesus. Cara, juro pra vocês. Aí a minha irmã mais nova falou assim, olha, eu posso falar um negócio? Porque a gente não tinha colocado ainda uma cama aqui, porque a gente achava que o quarto ia ficar muito grande pro nosso quarto. Quer saber de uma coisa? Eu posso falar? Foda-se, beleza. Foda-se, beleza do quarto. Você tem que estar na sua casa, no seu conforto. Você tem que dormir bem. Vai atrás de uma cama king agora, senão eu vou pra você. Compra Aí uma extra king. Naquele dia caiu a minha ficha. Aí eu falei assim, é mesmo, sabe? Foda-se. Aí eu falei assim, não, amor, vamos atrás de uma cama king, porque eu não tô dormindo, eu tô dormindo toda encolhida, toda retraída, nananana. E o Elias é grande e o Bento também, super grande, 91 centímetros. Nossa, é grande. Entendeu? É grande. Então, tipo assim, eu falo, eu vou ficar sempre muito encolhida aqui. Sempre, E a tendência é piorar. Aí eu falei, não. Porque ele vai crescer, lógico. Aí eu falei, não, vamos atrás. Aí a gente foi e foi o que resolveu, assim, pra gente. Agora eu tenho um sono muito melhor, mais espaçoso, né? E eu não fico tão perto dele. E aí o que acontece? Se eu me mexer, ele não acorda. Aham. Entendeu? Porque antes, isso é uma coisa que é um problema. Por exemplo, o meu marido se mexe a noite inteirinha. Ele vira pra cá, ele vira pra cá, ele vira pra cá, ele vira pra cá, ele vira pra cá. Cada virada a neném acordava. Eu falava, é sua. Eu não me mexo. Você acordou, você segura. Eu não me mexo. Eu durmo do mesmo jeito e acordo do mesmo jeito. Eu também, eu não me mexo Meninas. muito. Nem ele. Eliezer também não se mexe muito, mas bem que se mexe. Lá vem ela. Lá vem ela. Tá, antes de acabar. É que já deu o horário, ele já me avisou 2 vezes. Ai, sim, vamos lá. Só te perguntar, o seu parto foi normal? Foi cesárea? Gente, o meu parto, sabe aquela coisa? Tinha que ser do jeito que foi, assim. Eu queria, antes de eu ter o Bento, eu queria muito ter um parto normal. Eu fiz tudo. Eu me lembro que eu tava com uma mini reforma na minha casa e só ficou pronta uma semana antes do Bento nascer. E eu já, antes disso, tava no apartamento da minha irmã, subindo escada e descendo escada, fazendo El Chan, dançando a boquinha da garrafa. A Gabi, literalmente. Meu, Eu também. fiz um monte de coisa que tentando ver se... Aí o que aconteceu? Ele baixou um pouco, ele tava alto, ele baixou um pouco. E aí eu falei, o meu grupo de amigas, mães, falava assim, olha, toma, como era? Um óleo de primo, óleo de não sei o quê, óleo nananã. E aí eu peguei e falei assim, ai meu Deus do céu, eu tenho medo que dê ruim. Eu não tomava esses óleos, ficava com um pouco de medo de tomar. Sim. Aí tá, mas aí os exercícios, tudo eu fiz. Aí eu me lembro que na última semana, ai não, gente, eu vou falar uma coisa, eu vou tomar o chá, vou tomar o óleo, vou tomar tudo que aparecer. Aí eu comecei a tomar o chá, o óleo, tudo e nada. Nada, juro pra vocês, nada. Aí eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu liguei pra minha médica, conversei com ela, falei assim, olha, vamos chegar até 40 semanas e 3 dias. Se não chegar, vai ser assim, a gente vai induzir, a gente vai fazer um parto induzido, tentar parto normal induzido. Aí beleza. E nada da bolsa romper, nada daquele negocinho cair na calcinha. Que minha bolsa rompesse. Nada. Aí parece quando que você tá foi... mijando na minha roupa. Aí quando foi dia 25 de setembro, Um xixi bem hidratado. a gente marcou pra sexta-feira de manhã. Ela falou assim, olha, no melhor cenário, vamos marcar na sexta-feira, porque aí você passa, vai embora na segunda. Se der dando tudo certo, você vai embora na segunda e tal. Aí nós marcamos pra segunda-feira, né, pra sexta-feira. Aí nós entramos em trabalho de parto 7h30 da manhã. E fui até 9 da noite do trabalho de parto.
Aí, o que aconteceu? Quando eu não tava, eu já tava com 7 e pouco de dilatação. Nossa, bastante. Bastante. 7 e pouco de dilatação, assim, muita dor mesmo. Aí eu falei, doutora, eu não aguento mais, eu preciso da anestesia. Aí a doutora falou assim, olha, vamos fazer um toque pra gente ver como é que tá. Se dilatou mais um pouquinho, porque tava na banheira nessa hora, lá, desesperada de dor. E ela já tinha colocado ocitocina, né? Então, eu acho que isso foi uma... Nossa, falando que isso dói demais. Não, você não tá entendendo. Depois que ela... Tava tudo assim, uma dor suportável. Eu tava super... ainda conseguindo agachar. Tava ainda conseguindo fazer os exercícios pra sair, respiração tava indo bem. Depois que colocou a ocitocina na veia, foi aquela parada que eu falei assim, não, agora... eu preciso da anestesia, não aguento mais, não tô aguentando. Aí eu comecei a pirar de verdade. Aí ela falou assim, não, vamos fazer o toque. Aí quando ela fez o toque, tava com o mecônio. Ah, então aí, não, vamos pra cesárea. Aí foi aí que ele nasceu, 10h30 da noite. De cesárea. Foi assim, muito rápido. 10 horas a gente decidiu tudo isso, 9h30, 9 horas a gente... Não, 10 horas, aí 10h30 ele nasceu. Foi meia hora, assim, rápido, muito rápido. E aí muito foi bom. assim, tudo muito tranquilo. E aí você acabou passando a dor? Graças a Deus, ele teve um mecônio, mas ele não aspirou nada. Foi um bebê extremamente saudável, assim, nasceu super saudável, deu tudo certo. Então, assim, eu acho que mesmo, pelo menos eu tentei a minha vontade de ter um parto normal, tudo. Tive a sensação daquela contração toda maluca, aquela dor insuportável, aquela coisa assim, quase que você não aguenta mais. Sabe como é, né? Você sabe Sei como que é tudo. Mas não tinha que ser normal, entendeu? Exatamente. E tudo bem. Mas assim, eu me lembro que logo depois do que eu tive ele, eu ainda fiquei assim, ai, por que, sabe? E depois de uns 2 meses, assim, graças a Deus, deu tudo certo. Porque você vê tantos casos que até mesmo tiveram partos normais e que o bebê, às vezes, tem que ficar um tempo de observação e nananã. Eu falei assim, não, graças a Deus foi cesárea e deu tudo certo. E ele saiu logo depois, a gente foi pra casa, deu tudo certo, você nasceu saudável. Se tiver o segundo, você ia querer qual? Porque você sentiu os dois, né? Eu acho que eu faria da mesma forma. Eu ia tentar, não deu, faz, entendeu? Vai pro outro. Mas eu acho que é importante a gente tentar um pouco, sabe? Porque depois você não se frustra. Ai, pelo menos eu tentei. Isso, eu acho. Sabe? Tem que sentir o coração, né? O coração eu acho. Por exemplo, já a minha irmã não. Ela falou assim, eu quero até ter cesárea, ou normal, se a criança estiver escorregando, pá! Tudo muito favorável. Então ela já foi muito prática, ela já marcou, tal. Então acho que vai de mulher pra mulher, entendeu? É isso. Vai do coração, né? Do coração. Senão o pessoal vai me matar. Vamos. Cá, Pessoal, obrigada. obrigada, viu, Camila? Aí, Amei. Agora vocês já perceberam que eu falo pra cacete, né? Por isso que Bento é uma tagarela. Imagina. Foi muito bom, muito bom. Obrigada pelo convite, por ter aceitado o convite. E, vamos gente, lá. super beijo. Gente. Tchau, até a próxima.